Mas acontece que parecia que eu estava levando uma vida muito boa, mas na verdade eu passava o dia muito ansioso e não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Porque aparentemente eu estava feliz. Esse processo não é da noite para o dia, mas eu comecei a entender o que acontecia comigo. Eu cheguei num estado, eu falei, eu não posso mais viver dessa maneira. Mas aqui é uma tela também. E a gente está hipnotizado por essa tela. Se eu fecho o olho, eu saio da tela. Imediatamente a minha mente quer que eu volte para a tela. E ela não te deixa meditar. E aí você começa uma batalha. Tem o comando dentro de você que você não sabe de onde está vindo. E você não entende que você pode lidar com aquilo. Então você acha que é você. Só que aquilo não é você. Então o nosso corpo, a nossa mente, é um aparelho, né, que pode ser muito melhor comandado se a gente souber como é que ele funciona. Desprogramar, na minha idade, que eu desprogramei, é muito mais complicado. Foi duríssimo fazer o que eu fiz. O TikTok, ele demora 3 minutos para te mapear. 3 minutos, se você ficar no TikTok, ele te mapeou. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Simplesmente Gicovati. Hoje com um convidado aqui que não é um convidado, é um amigo. Normalmente eu até tenho uma pauta, eu estudo antes o meu convidado, mas dessa vez eu não tenho pauta, eu não estou estudando meu convidado, é a história que eu vivi e é um cara que eu admiro muito. O meu convidado de hoje, ele é uma prova de que a gente pode mudar sempre na vida, buscar outros modelos para a gente poder estar pleno dentro do que a gente está fazendo. Com muita satisfação que eu recebo hoje aqui o meu amigo Zeca Werneck. Zeca, super obrigado por ter aceitado o meu convite, cara. Imagina, pô, eu que estava louco para vir aqui já, estou assistindo aí direto teu programa e estou adorando. Acho que é o momento do planeta hoje, a gente está buscando o autoconhecimento, falando desses assuntos, entendendo a nossa mente. Então é uma alegria muito grande estar aqui com você, um prazer enorme. Te agradeço muito. A gente sempre tenta trazer histórias e exemplos, né, de pessoas que possam contribuir para que outras pessoas possam também se espelhar e visualizar outros modelos de, enfim, viver a vida, de enxergar as coisas. Tua história eu acho muito interessante, porque a gente se conheceu, você no segmento de confecção, como eu também atuava. Depois você foi ser empresário da noite. A gente vai falar sobre isso. Você teve passou por uma situação muito difícil na tua vida. Um trauma que eu acho que poucas pessoas talvez conseguiriam absorver e crescer da maneira que você cresceu. Você acabou tendo um problema, uma consequência, né? Uma maneira de você tentar anestesiar talvez aquilo que te levou, não sei se é um alcoolismo, mas com certeza o alcoolismo a mesmo. utilizar o álcool como esse subterfúgio. Sim. E, cara, você deu uma virada de mesa fantástica. Hoje você é mentor de outras pessoas. Hoje eu li o teu último livro. Assim, você realmente conseguiu e está conseguindo ver a vida de uma maneira muito diferente. Eu acho que vai ser muito bacana para os nossos espectadores de entenderem. Então, queria que você começasse um pouquinho do começo dessa parte. Qual delas? Vamos começar ali, você da confecção, depois de empresário da noite. Vamos falar um pouquinho disso daí. Então, vamos lá. Eu comecei na confecção na década de 80, né? A gente era garoto ali, a minha família foi trabalhar com isso e tal, e eu estava começando a trabalhar, não sabia muito o que fazer, fui trabalhar ali e gostei muito, me identifiquei muito com aquilo cresceu, né? Naquela época estava um boom, né, de confecção, e eu achei que ia ser o meu trabalho pro resto da vida. Só que com o tempo ali, o crescimento do negócio acabou gerando uma situação que eu fui sequestrado. Caramba! Que foi uma situação muito forte na minha vida e que acabou me tirando dali, né?
Quanto tempo você ficou? Eu- Fala um pouquinho. Eu sei que é desconfortável, Não, mas não tem só, nada só desconfortável. para as Não, tá, pessoas realmente poderem entender, assim. não, naquela época ali, na década de 90, bem no começo, foi em 1990, depois teve vários outros, começou essa onda de sequestro no Rio. E eu fui um dos primeiros. E aí me levaram, eu estava em casa, né, morava com a minha mãe ainda, meus irmãos, me escolheram lá, me pegaram e me levaram para um alto do morro. Eu fiquei dentro de um barraco lá 6 dias, trancado, vendado, com os caras em volta de mim ali, eu sem saber muito o que estava acontecendo, só ouvindo, né, porque eu fiquei vendado o tempo todo. E uma situação realmente muito traumatizante, né, um negócio muito forte, né, porque um garoto de 22 anos, da Zona Sul, que vivia num conforto e tal, de repente é tirado daquele teu ambiente, colocado num lugar desse, com os caras que eram completamente malucos, né? Os caras cheirando a noite toda, o dia todo, falando barbaridades para mim, tentando obter informação para passar para minha família, para ter uma negociação, e eu fiquei ali no meio disso tudo. Mas quando eu voltei, a minha família pagou o resgate e eu fui libertado. Quando eu voltei, eu falei, eu não vou deixar esse troço me atrapalhar. E já voltei para a minha vida normal. Não tratei disso, não fiz terapia, não fiz nada. Encarei ali, tinha 22 anos, voltei a trabalhar e tal. Você não ficou com medo de ir pra rua, de sair sozinho? Cara, eu enfrentei o medo. Naquele momento ali eu enfrentei o medo. Inclusive, logo depois que eu voltei, minha família viajou e eu fiquei na minha casa sozinho, que era o lugar que tinha acontecido o sequestro, né? E eu falei, não, vou ficar, vou enfrentar, e fiquei. E fui levando a vida, acabei saindo da fábrica, a fábrica depois foi assaltada também, aí realmente eu desisti desse negócio. Fui passar um tempo em Miami, fiquei em Miami, depois voltei para o Brasil, abri uma factory, ganhei muito dinheiro nessa época na factory, mas depois também perdi. E aí acabei indo para esse segmento de casa noturna. Abri um bar que fez muito sucesso. Nessa época eu já gostava de beber desde adolescente. Tá. Nessa época eu gostava mais ainda e o bar era uma licença para beber, né? Porque é meu trabalho. Eu tenho que vir para cá todo dia, receber pessoas e é natural que eu beba. Então aquilo se tornou natural na minha vida, né? Sair de noite e ficar até 4, 5 horas da manhã na rua bebendo com os amigos. Que era uma vida maravilhosa para quem gostava de boemia como eu. Uhum. Acabei abrindo uma boate, né? A Baronete, depois um outro lounge, outro bar, restaurante japonês. Eu entrei nesse caminho aí e fiz sucesso nisso, ganhei dinheiro e tal. Mas acontece que parecia que eu estava levando uma vida muito boa, mas na verdade eu passava o dia muito ansioso e não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Porque aparentemente eu estava feliz, estava me divertindo, estava ganhando dinheiro, podia acordar tarde, ir para a praia, fazer o que eu quisesse, ia para a academia, só ia trabalhar à noite. Estava com uma vida que eu imaginava que seria muito boa, mas não estava sendo. Eu fui nesse processo de ansiedade, até que depois eu tive uma crise de pânico, que é um negócio que realmente é apavorante, porque você acha que vai morrer, você nunca teve aquilo, né, a primeira vez. Então é uma sensação de que você está perdendo o controle do seu corpo, você não sabe para onde vai, vem para cá, vem para lá, e começa a andar para um lado para o outro e não sabe o que está acontecendo. E aí, depois dessa crise, eu comecei a estudar esse troço. Nessa época eu já tinha aprendido a meditar, que foi em 1998 que eu comecei, e tinha me interessado muito por esses assuntos de autoconhecimento, mas ali, começando, não tinha nem internet. Né? Eu li um livro, lia outro, gostei muito do Osho, que é aquele guru indiano. Uhum. Comecei a ler os livros dele e falei, pô, isso aqui é um negócio legal. Mas, paralelo a isso, eu tinha minha vida boêmia, né? Bem intensa. Até que depois de uns 10 anos de boate, de noite, eu acabei casando. E quando eu casei, eu achei, bom, a minha vida é desse jeito, essa ansiedade, isso tudo, porque eu levo uma vida muito intensa, muito desregrada. Eu agora estou casado, vou levar uma vida mais calma, vou beber menos, né? Porque eu bebia todo dia. Vou beber menos e vai melhorar essa ansiedade, vai melhorar isso tudo que eu sinto. Mas não aconteceu isso. Eu continuei muito ansioso, tive novas crises de pânico e bebendo em casa. Não bebia na rua, mas bebia em casa. E ali eu comecei a ver que eu tinha um problema ali com bebida, porque eu era dependente de álcool. Né? Na realidade, eu acordava de manhã e falava, hoje eu não vou beber. E chegava de noite e estava com a garrafa de vinho aberta, bebendo. E isso me deixava muito, assim, frustrado, né? Porque como é que eu falo que não vou beber e bebo?
que está acontecendo comigo? Aí comecei a estudar mais ainda, descobri Cabala, né, que é uma sabedoria fantástica também, que tem uma maneira de ver a vida que até hoje me guia muito. Comecei a estudar física quântica e fui vendo que ali tinha muito mais coisa do que eu imaginava. Né? Me interessei mais por outros gurus orientais e fui nessa linha. Quando eu me divorciei, depois de 10 anos de casado, eu estava nesse estado. Tinha insônia, dependente de álcool, com pânico e ansiedade. Mesmo depois de você estar começando a ler, se aprofundar, aquilo ali... Teoria, né? Tá. O negócio é a prática, né? Tá. Porque não adianta você ler uma biblioteca e não botar em prática. Tá. Né? Eu já sabia muita coisa, mas o difícil, o desafio mesmo é você colocar no teu dia a dia tudo isso. Perfeito. Como é que traz para o dia a dia? E aí, quando eu me divorciei, eu não tinha tido filho, estava sozinho, porque a minha ex-mulher começou a fazer cabala comigo, começou ali, depois ela começou a achar que eu estava meio maluco, obcecado com esse troço, e recuou. Eu estava muito obcecado mesmo com esses ensinamentos. Eu falei, agora eu vou aproveitar para mergulhar então nisso. E aí fui para Alto Paraíso, que é uma cidadezinha lá no interior de Goiás, procurar a espiritualidade. Né? Eu queria procurar, mas não sabia o que era. Estava procurando, mas ainda não tinha encontrado realmente. E lá eu encontrei o Prem Baba, que é um guru brasileiro, mas que ele vem de uma linhagem da Índia, né? Ele foi para a Índia, o guru dele colocou ele como sucessor e ele trouxe isso para o Brasil. Só que, além disso, ele era professor de yoga quando era criança quando era jovem, e psicólogo. Então, ele fez uma mistura que tornou ele, no meu modo de entender, um Einstein de autoconhecimento. Ele sabe como que a mente funciona de uma maneira que eu nunca vi igual. E olha que eu estudo muito isso. E aí fiquei lá em Alto Paraíso com ele, passei uma temporada grande. Esse processo não é da noite para o dia, mas eu comecei a entender o que acontecia comigo. Por que eu tinha insônia, por que eu tinha ansiedade, porque eu tinha pânico e por que eu era dependente de álcool. E aí, quando eu voltei para o Rio, eu falei, agora eu vou botar em prática o que eu aprendi. E aí comecei a colocar em prática realmente, fazer o que ele falava para eu fazer e consegui, primeiro, parar de beber e a partir daí eu fui curando a minha insônia, a minha ansiedade, o meu pânico, a minha maneira de ver a vida, os meus valores, isso tudo foi mudando. Né? E aí eu fui, depois de um certo tempo, começando a ser procurado por pessoas. Pô, o que você está fazendo? Como é que você está fazendo isso? Como é que você mudou? Eu comecei a ensinar um pouco isso. Até que eu resolvi me tornar mentor de autoconhecimento. Criei uma mentoria para ensinar o básico do autoconhecimento. Tudo que eu queria ter aprendido 20 anos antes. Né? Mas quando eu comecei. Mas vamos lá. Estar ciente de que tem um problema já é meio caminho andado. É o primeiro passo? É o meio caminho andado. O primeiro diagnóstico, né? Porque eu realmente eu vejo as pessoas hoje, e de novo, eu me relaciono com pessoas de várias idades, de vários níveis sociais. Eu acho que a nossa tendência é sempre varrer debaixo do tapete. Sim. É mais fácil. Não é consciente. Só que varrer debaixo do tapete, eu acho que ele não resolve o nosso problema, e eu acho que ele amplia o nosso problema. Cada vez mais esse sentimento de frustração, de pô, eu não posso beber e eu estou bebendo, eu não posso fazer isso, eu estou fazendo, vai te criando uma desconfiança em relação a você mesmo. Então, assim, o que me deixa fascinado com o teu caso e de outras pessoas é que você não usou um paliativo. Você foi no caminho mais árduo e mais dolorido para sanar. E a gente teve uma conversa dessa quando a gente estava junto no final de semana, que realmente você foi pelo caminho mais difícil. Eu queria que você falasse um pouco assim, você teve a conscientização, você começou a trabalhar, mas você falou, eu comecei a colocar em prática. De que forma que isso acontece? Infelizmente, na nossa atual mentalidade do ser humano, só quando você cansa de sofrer. Entendeu? Mas não deveria ser assim, porque fica muito doloroso. Eu cheguei num estado, eu falei, eu não posso mais viver dessa maneira. Eu não quero mais acordar de manhã de ressaca e passar o dia inteiro ansioso.
Não dá mais, eu vou fazer qualquer coisa para resolver isso. E fiz. Por sorte, eu tive o Prem Baba, que além de tudo é um guru espiritual. Eu sou discípulo dele, então eu tenho uma ligação de discípulo-guru com ele. Ele me acompanhou nesse processo e eu estava 20 anos buscando isso. Né? Mas me fala de uma maneira um pouco mais objetiva. O que de uma forma prática você passou a fazer de diferente? Você começou a meditar? Você começou... Não, O que mudou? Eu já meditava, que também é uma coisa que é fundamental. Todos nós temos que meditar para ontem, tem que começar a meditar, né? Que seja 5 minutos por dia. Seria a capacidade de ficar em silêncio com você mesmo? Seria isso a tua definição? Se tornar essa testemunha que a gente estava falando, você ser capaz de assistir a vida como um espectador. Tá. Você está por trás de tudo. Tá. Você começa a olhar e ver como se fosse uma terceira pessoa. Assistir isso aqui e dali. Entendeu? Com um olho crítico ou sem o olho crítico? Não, crítico? só assistindo. Mas é claro que você pode passar e interferir de uma maneira melhor, já que você está olhando de longe. Ok. Né? Mas isso é um processo que é demorado, porque, na verdade, a gente é hipnotizado pelo mundo físico. Então, a gente está aqui, é como se fosse uma tela. A gente fala tanto de tela de computador, de telefone, que as pessoas ficam na tela, mas aqui é uma tela também. E a gente está hipnotizado por essa tela. Se eu fecho o olho, eu saio da tela. Uhum. Imediatamente a minha mente quer que eu volte para a tela e ela não te deixa meditar. E aí você começa uma batalha, entendeu? Então a meditação é que te leva para esse lugar que você pode se tornar essa testemunha, esse observador. Mas é necessário prática. Claro, como tudo na vida, tem que ter disciplina, você tem que fazer todo dia, você tem que se dedicar e fazer... entendendo que vai ter uma luta ali, porque a tua mente vai querer te tirar dali de qualquer maneira. Faz parte do funcionamento dela. Você, no teu livro você fala uma coisa, você fala algumas coisas que eu assim, nunca tinha parado para pensar. Você nos coloca como um personagem da nossa própria vida. E dentro... Me fala um pouco desse contexto. Mas deixa eu terminar só antes do negócio do que eu fiz. Então o Prem Baba, ele me ensinou o seguinte... Tudo que você faz de forma compulsiva está te anestesiando de alguma coisa. Seja lá o que for. Pode ser bebida, pode ser droga, pode ser comida, pode ser internet, pode ser fazer compra, ficar viajando. Esporte também, apesar de ser uma coisa mais saudável, mas se eu fico o dia inteiro só pensando em esporte, eu estou fugindo de alguma coisa. E como é que você enxerga do que você está fugindo? Na hora que te dá aquela vontade compulsiva de fazer aquilo e você não faz. Então chegou o momento que eu falei, eu estou morrendo de vontade de beber, na minha cabeça eu tinha que abrir uma garrafa, mas eu não vou abrir, vou sentar e vou meditar olhando para essa vontade, para ver de onde ela vem. Muito legal isso, Zé. Então ela vem de um trauma, alguma coisa teu, que está guardado muito profundamente no teu inconsciente e que você só acessa dessa maneira. Porque se eu beber, eu fujo da dor que aquilo me causa. Né? E me anestesio e aquilo passa, mas no dia seguinte está lá de novo. E aí eu tenho que beber de novo, eu tenho que ver Netflix, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, fazer sexo, fazer tudo que a gente fica correndo atrás compulsivamente. Então, se você encara isso, que ele chama de amortecedor, porque está amortecendo uma dor, ele em algum momento vai te mostrar o que você está amortecendo. Quando aquilo te mostra o que está sendo amortecido, você tem a capacidade de curar. Porque aquilo normalmente é um trauma teu infantil, que está guardado e que está te incomodando, porque quando você era criança, o nosso sistema, que é muito inteligente, ele faz uma maneira de esconder aquilo e cria uma proteção e descobre esses mecanismos de defesa para você não sentir dor. Então, a minha mente me mandava beber porque ela sabia que eu não tinha como lidar com aquela dor. Perfeito, muito legal. Desde criança. Só que você já é um adulto. Aquele trauma infantil não é tão grave assim. Então, se você consegue ver qual é esse trauma, olhar para ele com o teu olhar de adulto, você consegue curar aquilo, ressignificando aquela situação, perdoando as pessoas que te traumatizaram, perdoando você mesmo. E aí depois até vem uma gratidão por ter passado aquilo. Aí aquilo se acomoda no teu sistema de uma maneira harmônica e você expande. Então, isso tudo são oportunidades de expansão de consciência.
Só que o que a gente faz? A gente foge dessa dor e fica usando os amortecedores para sempre. E esses amortecedores vão aumentando a intensidade deles. Então você vira escravo daquilo, né? E limitado a essa vida. Porque você não consegue sair dali e deixa de aproveitar muito mais coisa que você nem imagina que existe. Entendeu? Só que a gente só acaba fazendo esse processo quando chega muito no fundo do poço de sofrimento. E não deveria ser assim. A gente tem que estar olhando para isso já com os nossos filhos. Infelizmente, nem todos, né, Zeca? Uns Não, vão para um suicídio, o outro assim, vai... Realmente, eu acho que você tem uma... O que eu chamo de força de vontade, que eu acredito que eu tenha também na vida, de entender que beber é legal, mas olhar o copo e não beber é 2 vezes mais legal. Mas tem o comando dentro de você que você não sabe de onde está vindo. E você não entende que você pode lidar com aquilo. Então você acha que é você. Só que aquilo não é você. Então, isso é que eu pirei no teu livro. Isso é que eu pirei no teu verdade, livro. aquilo Que é uma teu parte da consciente tua mente. com o teu inconsciente, que é uma coisa absolutamente bizarro. Quando eu comecei a ler o teu livro, eu falei, caraca, bicho, eu não entendia nada. Assim, eu vi uma visão realmente diferente. Somos nós no automático, acreditando que nós somos um determinado tipo de personagem. Aí chega no personagem. Que nós acreditamos que nós somos e não necessariamente temos que ser. Mas isso é complicado pra caramba, cara. Mas é um jogo. Na realidade, a gente está aqui num jogo de evolução, né? Você já ouviu falar de gamificação? Gamificação é um recurso hoje que se usa em empresas, em áreas de educação, para estimular as pessoas a participarem e criarem objetivos. Então, aqui na Terra, foi feita essa gamificação. A gente está participando de um jogo. E esse jogo, fase 1 dele é criar o personagem. Esse personagem é criado na hora que você nasce e recebe um nome. Você não veio para cá com uma credencial escrito André. Chegou aqui, nasceu, teu pai e tua mãe vai chamar André. Ali começou a tua história pessoal, né? Mas é uma história mental, ela só está na tua cabeça. Só você conhece essa história toda. Eu conheço uma parte, o outro conhece o outro, e você sozinho conhece essa história, mas ela é uma história. E você é esse personagem, e você vai ali contando a tua história, trazendo pessoas para a tua história, desenvolvendo um roteiro e tal. É importante, porque isso te faz sentir tudo que a gente tem que sentir aqui. Então você fica triste, você fica feliz, você se decepciona, você se frustra, você ganha, você perde, você vai sentindo essas energias, né? Que só dá para sentir se você acreditar no personagem. Porque se você falar, pô, isso aqui não é real, você não vai sentir de verdade. Mas alguém não acredita no seu próprio personagem, de alguma forma? Sim, esse é o jogo. Porque na hora que você descobre que você não é o personagem, começa o jogo na segunda fase. Entendi. Que é você sair do personagem e se tornar o diretor do filme. Entendi. Entendeu? E aí começa a briga, a batalha, que é descrita entre o bem e o mal, né? Isso tudo que vem sendo falado aí dentro da história da humanidade, mas que na verdade é uma batalha que é dentro de você. Só que a batalha é com você mesmo. Então eu trouxe isso para o meu livro falando dessa forma, porque lá eles chamam de não eu, no yoga. Isso é o não eu. Eu agora traduzi para personagem. Então isso é um personagem, é um filme, é uma realidade virtual que a gente está, e a gente precisa desse personagem para viver aqui, né? Porque na verdade a gente não é isso. A gente sabe que isso aqui vai acabar, que eu vou embora, você vai embora, vai todo mundo embora. Então a gente precisa desse personagem, desse corpo e dessa mente, que eu chamo de avatar, para poder estar aqui fazendo essa experiência. Mas na realidade a minha alma está falando com a tua, mas ela precisa desse aparelho, né? Para a gente poder trocar aqui, para a gente ter essas experiências. Só que enquanto eu estou acreditando no personagem, é muito sofrido. Porque aí alguém morre e, pô, perdi aquela pessoa, ou alguém vai embora, eu perco o emprego, ou seja lá o que for. Mas não acreditar no personagem não significa se despersonificar, não significa Desapegar. Você virar uma alma vagante desse mundo que eu não sei... Assim, você gosta de cinema? Gosto. Então, quando você vai ver um filme, você não entra no cinema e não... se liga naquele filme, aí um personagem do filme você gosta, outro você não gosta, você pode até chorar no filme. Mas depois que acabou o filme, você vai embora e a vida continua, você não é aquilo. Mas ali você se identificou e sentiu aquilo tudo. E não é... Aqui também é a mesma coisa, é como se fosse um filme e que a gente acredita muito no filme, entendeu? Só que a gente não é isso, a gente é muito mais do que isso.
E a gente está vivendo como se fosse um personagem desse filme, que é um negócio muito pequeno dentro das possibilidades que a gente tem. Na verdade, você expande, você não diminui, porque você abre para outras possibilidades, outras dimensões, outros tipos de sensações que você, estando preso no personagem, você não tem. É a mesma coisa que você deve falar para teus filhos. Pô, não fica o dia inteiro no celular, vai para a praia, vai ver a natureza, porque ele está deixando de ver, porque ele está só olhando para aquela tela. Aqui é igual. A gente está olhando para uma tela, mesmo que seja na natureza, é uma tela. Porque isso aqui é uma tecnologia fantástica, mas é uma tecnologia. A gente tem que começar a entender dessa maneira, né? Então, o nosso corpo e a nossa mente é um aparelho, né, que pode ser muito melhor comandado se a gente souber como é que ele funciona. E esse aparelho, ele tem uma espécie de inteligência artificial que faz ele funcionar sozinho. A gente está aqui conversando, ele está funcionando. O sangue está correndo, a digestão está fazendo, eu estou respirando, as células estão se combinando aí do jeito que elas têm que se combinar. E quem que está fazendo isso? É uma inteligência, que a gente pode comparar com uma inteligência artificial. Hoje você vê um carro andando sozinho na rua, quem está dirigindo aquele carro? São comandos, né, que foram feitos ali e que aprendeu a dirigir. Então a gente tem essa inteligência funcionando sozinha dentro de nós, que é maravilhosa. Só que ela sequestrou o avatar, que é o corpo e a mente. Então, eu quero fazer certas coisas como alma, como espírito, como eu real, seja lá como você chame, mas essa inteligência não deixa. Seriam os nossos hábitos do dia a dia? Sim, ela é estruturada. O nosso automático, que eu acordo, escovo o dente todo dia do mesmo jeito. Enfim, faço todas as minhas rotinas sem perceber no automático. Ela é programada. Ela é programada. Então, teu filho nasce, você começa a programar ele. Ele não sabe andar. Aí você ensina ele a andar. Ele não sabe falar, você ensina ele a falar. Ele não sabe escrever, você ensina ele a escrever e assim por diante. Maravilhoso. Só que nessa programação, que é principalmente na infância, tem coisas que são traumáticas, porque a criança não sabe interpretar o mundo ainda. Muito bem colocado. O né? repertório dela é muito pequeno. Então ela olha para o pai, talvez saindo e não falando com ela, sei lá, e ela acha que foi abandonada. E aquilo é uma dor muito profunda. Aí que entra esse sistema que é muito inteligente, que nos protege da dor e coloca aquilo lá para baixo, para os porões do nosso inconsciente e protege aquilo ali. Mas aquilo ali está vivo, é uma memória que está vibrando. E ela não some, ela continua ali congelada. E ela vai se alimentando de coisas que têm a mesma vibração com ela ao longo da vida, você vai juntando ali. E aquilo vai ficando mais forte, aí você vai buscando amortecedores para lidar com aquela dor, o teu próprio sistema vai direcionando isso. E você, quando vê, você está todo condicionado. Ah, não, chega no fim de semana, eu tenho que beber, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Porque essa programação tomou conta de você. Você nem admite agir diferente. Isso não seria um pouco um meio que vai te influenciando? Tudo. A gente é influenciado por tudo, pelo ambiente, pelas pessoas, pela religião, pela mídia, pelo governo, pelos pais. Tudo está te programando. Essa programação, mas ela tem uma programação básica, que é essa que todo mundo acredita. Né? Então a gente tem uma realidade aqui que é totalmente mental. Só que a gente acha que é real e está todo mundo acreditando na mesma coisa. Quando alguém começa a falar diferente, esse cara é louco. É verdade. É verdade. Né? Então a gente acredita numa realidade porque a gente nasceu. Aliás, é por isso que meu livro se chama Eu Não Vim do Macaco, porque é como se fosse macaco de imitação. Você nasce e vai imitando o que os outros fizeram e vai repetindo isso, isso vai se perpetuando. Então a gente está num momento hoje do planeta com toda essa tecnologia que disponibiliza informação. Então, essas informações que eu estou falando, isso tudo está aí há milênios. Mas era do guru para o discípulo, boca ouvido, como eles falavam, isso era para poucos, não tinha como acessar. Hoje você entra na internet, tem tudo. Então você pode acessar isso e pode começar a estudar isso e arrumar uma maneira de trazer isso para o dia a dia. Porque é isso que a gente tem que fazer. Não adianta a gente ler e não colocar em prática, porque aí você vê as pessoas, eu li o livro, foi muito legal, ou até fui fazer um retiro, aí o fim de semana foi maravilhoso, mas chega na segunda-feira, o cara é engolido pela rotina dele novamente, e aquilo fica para trás, e quando vê, não, deixa para eu fazer alguma coisa quando eu estiver aposentado, agora não dá tempo. E a vida vai passando, e isso vai se tornando cada vez mais forte. Então, desprogramar
na minha idade, que eu desprogramei, é muito mais complicado. Entendi. Foi duríssimo fazer o que eu fiz. Mas eu estava com muito conhecimento, eu medito todo dia há mais de 20 anos, é uma coisa que eu adoro fazer, então aquilo me dá muita força, e tinha a história do Prembaba. Fora que eu não queria mais sofrer de jeito nenhum o que eu sofria. Então juntou isso tudo, eu consegui fazer. Mas é muito doloroso. Se a gente conseguir transmitir esses ensinamentos para os nossos filhos e educar eles dessa maneira, eles não vão ter que passar por isso. Você tocou exatamente no ponto que eu estava esperando para poder entrar. Eu acho que percebo claramente você falando que nós precisamos repensar a maneira de programar os nossos filhos. Você Exatamente. sabe que o Rui Marra teve aqui e ele fez um estudo longo sobre o que diferenciava as pessoas que corriam dentro da rampa na hora de decolar, né, no voo duplo, e as que não. E realmente todas as pessoas que o pai falava, olha, não sobe na árvore, que isso aqui é perigoso, toma cuidado com isso aqui, se tornam pessoas mais medrosas, mais limitadas, né? Mas eu vejo que isso, você também falou muito bem, faz parte de uma crença coletiva. Sim. E eu acho que a gente está vivendo uma epidemia de problemas mentais, de alguma forma. Nova geração, uma geração, no meu ponto de vista, com uma filha adolescente, menos feliz do que a anterior. Então, eu acho assim, você tocou num ponto muito interessante que a gente realmente precisaria se reprogramar para podermos reprogramar nossos filhos, porque senão a gente vai perpetuar esse tipo de modelo, cara. Sim, na realidade, isso é um processo. E não é que esteja errado. A gente agora está no processo mental. A raça humana, ela já existe aí há muito tempo. O próprio planeta é uma plataforma para receber isso. Então, isso tudo vem evoluindo até chegar ao ponto que a gente está hoje. Mas isso é um processo que foi muito bem pensado. Isso tem uma inteligência por trás. Esse processo não é ao acaso. E no ponto que a gente está hoje, como raça humana, a gente está na evolução da mente. Então, a nossa mente, dentro da filosofia do yoga, que sabe tudo, é uma ciência muito maior do que qualquer ciência. Se você começar a estudar yoga, você vai ficar fascinado. Ela fala, tua mente está dividida em 3 partes. Mente inferior, ego, intelecto ou parte consciente, e mente superior. E você não é nada disso, você é o eu real que está por trás disso, é a testemunha. Né? Você não é a tua mente. Eu não sou a minha mente? Não, de jeito nenhum, pô. De jeito nenhum. A tua mente é um aparelho. Eu sou o quê, então? Você é o espírito que está por trás disso. Você é quem está comandando isso, só que, nesse momento, a mente inferior, ela tomou conta do avatar, entendeu? Então, quem está comandando é a mente inferior. Esse processo todo é a gente sair da mente inferior e ir para a superior, que é por onde você real, o teu eu real, que é eterno, indestrutível e perfeito já, pode comandar esse avatar aqui na Terra. É pela essa parte superior. Só que essa parte superior está bloqueada por toda essa programação da parte inferior. E a batalha é essa. É você desprogramar para você abrir caminho para a parte superior da tua mente, que é de onde vem as ideias mais nobres, que vem o altruísmo, que vem a fraternidade, que vem amor. A gente não sabe o que é amor. Você falou de felicidade, a gente não sabe o que é felicidade. Não é que essa geração é mais infeliz, ninguém nunca foi feliz aqui. Porque a gente acha que felicidade é uma coisa que não é. Que a gente vive no mundo físico. O mundo físico é meio, não é fim. E a gente trata como fim. E a gente tem momentos felizes, claro. Mas não é a felicidade que o eu real é capaz de ter. É uma outra coisa muito menor. E que a gente, na maioria das vezes, a pessoa passa pela vida e nem sabe que isso existe. Assim como o amor. A gente acha que, eu amo aquela pessoa, não sei o que, você ama mesmo. Ou você gosta do que ela faz para você, do que ela faz você se sentir. Ou você se acomodou. É condicional. O que se fala, amor é incondicional. Esse amor que a gente chama de amor é totalmente condicional. Se aquela pessoa não faz o que eu quero, eu já não gosto mais dela tanto assim. É verdade. Então, assim, a gente está completamente enganado, mas faz parte do jogo. Não é que está errado.
Na fase 1 é essa criação desse personagem. Então eu acredito que eu sou o Zé, que eu faço isso, corro atrás, vou ganhar dinheiro, vou casar, vou ter filho, comprar uma casa, viajar. De repente, cara, peraí, não é isso não. Aí começa a estudar, aí começa a ver. Aí descobre essa parte da mente inferior, que é o personagem estruturado, mas é totalmente mental. Então eu acredito que eu sou o Zeca, eu gosto de verde, não gosto de azul, eu sou Flamengo, não sou Botafogo, eu moro no Rio, não moro em São Paulo. É um personagem. Se você vê um personagem criado, sou filho do fulano, da fulana, do não sei o quê, é um personagem, é uma história. E essa história, ela não é real, ela serve para você interagir aqui. Nem você precisa... Como que ela não é real? Se eu nasci no lugar tal, filho do fulano de tal, eu cresci não sei aonde, eu estudei não sei aonde... É uma história. É real, eu tive lá, não tive? Não tive na escola, não conhecia as pessoas, não vivi efetivamente. Você já aquilo botou não foi um uma óculos realidade? Você já botou um óculos de realidade virtual? Já. E aí? Aquilo não é real? Aqui é a mesma coisa, a tecnologia é igual. Você sabe o que é pixel? Acho que sei. Que forma as imagens? Perfeito. É um monte de pontinho. Isso. A gente é um monte de átomo. Então, na realidade, se você parar para ver como é que funciona o nosso cérebro, você vai ver que ele é um tradutor do que está acontecendo aqui fora, que só é átomo. A gente tem um campo cheio de átomos que se agrupam de uma determinada maneira e o nosso cérebro olha para aquilo e interpreta como um microfone. Só que isso não existe. É uma imagem dentro do meu cérebro que a tecnologia é tão fantástica que eu olho e vejo o microfone, eu sinto o microfone. Isso tudo é percepção. Isso não é real. E isso é falado pelos mestres espirituais há 5.000 anos. Eles chamam de Maia, ilusão. Tudo bem, a gente sente, parece bem real. É, parece muito real. Mas ele vai acabar. Você acha que esse microfone vai durar quanto tempo? Ele tem um tempo de vida Então útil. ele não é real. Se fosse real, ele era eterno. O que é eterno é uma outra coisa que a gente só vai se conectar quando a gente se afastar do físico. Entendeu? E aí a gente acredita nisso. Então, isso aqui é uma realidade virtual muito mais tecnológica do que a realidade virtual que a gente está vendo hoje, que já é uma tecnologia fantástica. Uhum. Mas essa aqui é mais. Entendeu? É mais avançada. Então, o que eu coloco no meu livro é que a gente, estudando a tecnologia, a gente vai começar a entender a nossa. O cérebro e o corpo são a coisa mais sofisticada que existe no planeta. E a gente não dá nem valor. Cara, isso aqui, esse corpo, quanto que não vale um negócio desse? É verdade. É. Para você poder ter uma experiência no planeta Terra. É verdade. Né? A gente paga para ir para viajar para cá, para lá. Cara, você veio para a Terra para poder ter uma experiência aqui, se relacionar, viver de várias maneiras, todas as possibilidades que você quiser, sentir tudo que tem aqui para sentir, comer, sentir cheiro. Ele te dá todas essas possibilidades, mas é um aparelho. Inclusive você fala no teu livro que tem sentidos que a gente ainda nem desenvolveu. Na realidade, que eu achei muito interessante isso também. Sim. E acredito plenamente que tem coisas que a gente ainda não tem a capacidade de perceber. Inclusive a nossa visão, pelo que eu entendo, a gente vê 1%, 2% do que está acontecendo. É muito limitado. E a gente acha que vê tudo, porque parece enorme. Exatamente. Mas é muito limitado. Você vê até que um cachorro escuta melhor do que a gente. Né? E tem animais que veem melhor e sente mais cheiro. Né? Mas, de qualquer maneira, isso tudo, a gente precisa entender o seguinte, faz parte de um projeto. Não é uma coisa que é aleatória. Então, faz parte desse projeto para a gente poder se tornar o que a gente veio se tornar aqui, que aí já é a terceira fase do jogo, mestre em energia. Porque, na verdade, o que a filosofia do yoga explica, e hoje os cientistas, a física quântica está chegando nisso, é que a mente é que gera energia, que gera matéria. Explica aí. Sábado a gente estava conversando, né? Vamos fazer o podcast? Vamos, marcamos horário, não sei o quê. Isso foi na mente. Perfeito. Agora se manifestou na matéria. Onde ele surgiu, esse papo? Perfeito, na mente. E se manifestou. Tudo que você está vendo aqui, primeiro veio da mente de alguém. Perfeito. E o universo inteiro também é mental. E a mente, a energia e a matéria são a mesma substância. É só... A mente é uma substância que imagina uma coisa, aquilo informa
a energia começa a se mover de uma determinada maneira dentro do princípio da matéria, que é o éter, que isso aqui não tem espaço vazio, é tudo éter, é como se fosse um tecido muito fino, e que a energia move aquilo e faz formas de uma determinada maneira que o teu cérebro enxerga. Entendi. Como pessoa, como microfone, como copo, seja lá o que for. É tecnológico. Mas hoje a gente tem a capacidade de entender isso, só que a gente se recusa a entender isso. Por quê? Não sei, a física quântica já fala isso há mais de 100 anos. E isso não é ensinado no colégio. Então a gente tem um bloqueio para entender isso. Às vezes eu encontro pessoas e a pessoa me pergunta um pouco, eu começo a falar, o cara sai correndo. É. Por quê? Porque a mente dele não absorve aquilo de jeito nenhum, ele fica assustado. Mas como assim? Não é possível, deixa esse papo pra lá, pô. Uhum. Quero continuar aqui na minha vidinha. Uhum. Tá tudo certo. Ele não está no momento de ouvir isso. Só que hoje, no estágio que a gente está como raça, a gente está no momento de fazer essa evolução da mente. E a gente vai fazer. Então, eles chamam isso de quinta fase, quinta raça. E são 7. E a gente está quase no final da quinta raça. Esse processo que a gente vai entregar para a 6ª raça, que já não vai ser mais material. Então, a gente vai desenvolver os sentidos internos. O nosso olho, o terceiro olho, você já deve ter ouvido falar. Uhum. O terceiro olho enxerga sem o olho. Né? Clarividência, telepatia, isso tudo a gente está aprendendo a fazer. Então, o objetivo da Terra não é vir para cá se divertir, ganhar dinheiro, viajar e curtir. Você pode fazer isso e deve. Mas é muito maior, é como se fosse uma simulação para a gente desenvolver essas habilidades, para depois não precisar mais desse corpo. Entendeu? É como a bicicleta, que você bota 2 rodinhas, depois você tira as rodinhas. O mundo físico é a rodinha da bicicleta. A gente está aprendendo aqui a conversar, né, a interagir, a ver as coisas e tal. Mas depois eu não vou precisar mais do corpo. E isso está acontecendo na matéria. Você vê que as coisas estão ficando cada vez menores. Está se desmaterializando. Daqui a pouco o nosso telefone, que já agrupou tudo dentro dele, daqui a pouco ele vai virar um chipinho, um negócio, um átomozinho, né? E é o que vai acontecer com a gente. Isso é um espelho do que está acontecendo. Entendeu? Mas, de certa forma, Zeca, a gente não está caminhando para uma robotização, nós não estamos caminhando para nos tornarmos mais máquinas do que... Nós quem? O ser humano, de uma maneira geral. Ontem eu estava conversando, não sei com quem, e falou que o filho... Eu não sei se foi você que me falou, que o filho falou que ele queria ser trans. Não fui eu. Não. E aí os pais falam, não, tudo bem, vamos achar um nome aqui. Eu já sei quem foi, vamos achar um nome aqui. Não, o cara queria se transformar metade ser humano, metade máquina. Sim, nós já estamos indo para uma situação, daqui a pouco, que o cara injeta um chip não sei aonde, que o cara vê com não sei o que, não sei aonde. E, inclusive, esse cara falou, minto, eu lembrei, é um seriado, não sei se no Netflix, que está rolando, que, por exemplo, a filha usa um óculos que ela bota um emoji aqui na frente da cara, porque ela diz pro pai, eu não tô afim de que você veja a minha cara hoje. Então, eu acho que a gente está até, assim, na minha opinião, de certa forma, indo de contra do que você está falando. A gente está usando menos a mente e mais a tecnologia. Estou errado na minha maneira de pensar? Cara, a gente quem? Volto a dizer, a raça humana de uma maneira geral. Os inventos que a gente acredita, mas porque a gente acredita no óculos, a gente acredita no computador. Não, você acredita no corpo. E você acredita no personagem. Isso aqui já é um robô. Isso é um robô. E a gente pode comandar esse robô. Então a gente está aprendendo a comandar esse robô. Esse comando é mental, é interno. Né? Eu dou o comando e meu braço mexe. Uhum. Né? Isso tudo é mental. E a gente tem vários comandos para aprender a dar. Isso é um aparelho, isso que a gente tem que entender. A gente olha e acha que eu sou o corpo e a mente, mas você não é um robô. Hoje já estou fazendo um robô que vai estar aqui um robô igual a você. Uhum. Isso vai nos mostrar que isso aqui é um robô. Entendi. E a gente ainda não acreditou nisso. Entendi. Então, pensa o seguinte, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso eu real, seja lá o que você chame disso, a não ser que você não acredite em nada disso, aí realmente acha que é só carne mesmo, e aí não dá. Não tem discussão. Aí não tem discussão. Ok. Mas para quem entende isso, até sente isso, que a gente é um espírito,
Esse espírito vem para cá e recebe esse corpo e essa mente como você tem um telefone para se comunicar, para poder ter a experiência, entendeu? Só que esse corpo, ele é um avatar, né? Como é que funciona o avatar? Eu quero participar de um jogo, eu tenho um avatar aqui dentro da televisão. E eu daqui eu comando aquele avatar. Só que esse corpo aqui é um avatar mais sofisticado, que ele vai se desenvolvendo sozinho enquanto você é criança. E ele tem uma inteligência para manter ele vivo. Essa inteligência, que é essa nossa mente instintiva, que é essa mente inferior, ela que nos permite sobreviver. Então ela é projetada para te proteger. E ela vai te proteger de todas as maneiras, inclusive te mandando beber para não sentir dor. É uma inteligência fantástica. E ela comanda esse robô sozinha. Só que agora, se você começar a fazer esse processo, você vai falar, peraí, agora eu quero dirigir o robô. Agora eu tenho capacidade para dirigir o robô. Eu vou trabalhar junto com essa inteligência, mas eu não vou ser mais dirigido por ela. Esse é o processo. Só que é um robô. Entende? Na tua mentoria, esse é o teu maior objetivo? Mostrar, alertar as pessoas para esse perfil de nós sermos um robô, de nós não estarmos... Nós não somos isso. Tá, de que a gente tem essa crença, de que a gente tem esse avatar. A gente acredita no personagem, no avatar. Esse é onde começa o processo do teu, Cara, do teu trabalho com os teus... com os teus clientes, alunos, com as pessoas que vão... O processo é o seguinte, para mim, o número 1 de tudo é entender o propósito. Então, você conversa com as pessoas e fala, o que você está fazendo aqui na Terra? A grande maioria das pessoas não sabem ou vão falar da profissão. Ah, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é uma história. Você poderia ser qualquer coisa. É só uma história e você não vai levar isso. Então, na verdade, a gente não foi ensinado que existe um propósito. E o nosso propósito é evoluir. A gente está aqui na Terra para isso. Isso aqui é um cenário que permite que essa evolução aconteça. Entendeu? Então, o primeiro pilar da minha mentoria... Porque o que eu criei? Eu criei o que eu considero básico do autoconhecimento. Que as pessoas começam a procurar autoconhecimento, vai fazer yoga, vai meditar, vai começar a ser vegetariano, tentar... Mas não consegue trazer isso para o dia a dia porque é complicado, não tem um livro ali, uma coisa que explique. Eu falei, bom, vou juntar aqui o que eu acho que seria importante eu ter aprendido quando eu comecei. E a primeira aula é de propósito, porque existe um negócio chamado lei de serviço, lei do serviço. Você está aqui para trabalhar. E qual é o teu trabalho? Teu trabalho é evoluir. E como é que você faz esse trabalho? Conhecendo a tua mente e fazendo esse jogo com o personagem e saindo da parte inferior para a parte superior. Essa é a evolução. Nossa mente é previsível. Cara, essa parte que é programada, a gente pode estudar a programação dela e entender a programação. A mente superior, não. A gente ainda não sabe o que vem dali. E é dali que a gente está indo. Ontem, numa conversa, um meu amigo que eu tive uma reunião ontem, ele estava falando isso. Ele falou, André... Ele estava falando, ele vai muito à China. Aliás, ele foi embaixador na China. Ele falou, André, hoje já esses grandes sites, né, Alibaba, não sei o quê, a inteligência artificial ela consegue determinar em que hora do dia que as pessoas compram mais. Sim. Assim, nós somos altamente previsíveis. O TikTok, isso me choca cada vez mais. Não, porque é máquina com máquina. O TikTok, ele demora 3 minutos para te mapear. 3 minutos. Que você ficar no TikTok, ele te mapeou. E aí ele já tem você ali. Vamos falar um pouco dessa parte tecnológica. Inclusive, numa das primeiras conversas, eu te falei, Zeca, o mundo está indo para um lugar horrível, a inteligência artificial vai tomar conta desse negócio todo, a gente vai perder o propósito. E você veio com uma teoria absolutamente contrária a isso. Você lembra dessa conversa? Sim. Porque, na realidade, hoje, como você estava falando aquele dia, tem muita gente assustada com a inteligência artificial. Mas, na verdade, o que eu entendo que essa tecnologia ela é um espelho da nossa própria tecnologia. Então, a gente está aqui para aprender. Nós estamos aqui para evoluir. E o universo ele vai disponibilizando o que dá para a gente entender. Então, a gente chegou num ponto hoje que a gente está com essa tecnologia toda
porque a gente está com capacidade para entender a nossa própria tecnologia que funciona igual. A gente está falando aqui de realidade virtual comparando com o que é o planeta Terra. Uhum. Entendeu? Que é uma grande realidade virtual. Que é uma grande realidade virtual. A gente está falando de inteligência artificial. Inteligência artificial é a nossa mente inferior, é uma inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Qual é a definição? A inteligência artificial permite que a máquina pense como um ser humano. E se retroalimenta. A partir do momento Pense que ela como tem ser humano. A experiência X, eu já trago aquilo para mim. Igual a assim, gente. Perfeito. Então, essa é a definição de inteligência artificial. A máquina pensa como um ser humano. E a mesma coisa é a mente inferior, que pensa como uma máquina. Então, se você começa a fazer essas analogias, você vai entendendo. Isso aqui é uma máquina, é um boneco, né? Que tem uma inteligência que faz ele funcionar sozinho, como um carro anda sozinho na rua hoje. Né? Como você fala, Alexa, liga a luz, ela acende a luz. Quem é que acendeu a luz? Foi a Alexa? Não, foi uma inteligência que foi programada. Perfeito, entendeu? Perfeito. E a gente ainda não se tocou que a gente tem um computador na cabeça que é comando, não é nem de voz, é mental. Você pode falar para esse computador, para ele fazer as coisas, se programar, te dar respostas para certas coisas, que você não está usando isso porque você não sabe usar. Não, hoje, Zeca, eu percebo claramente que nós realmente somos um computador, que a gente anda no automático, que a gente acredita, nossas crenças limitantes. É a programação. Né? Faz parte dos hábitos, condicionamentos, cara, dos traumas. Coisa absurda, principalmente nossas crenças limitantes, é uma coisa assim que tem me fascinado nos últimos tempos, Sim. Porque realmente foi o que você falou, colocaram a gente num cercado, disseram para nós que nós somos aquilo, e a gente não tem, ou muitos não têm a capacidade de parar e analisar aquilo ali, contestar e, como você fez, se reprogramar. Sim. Eu acho que você usou uma palavra aqui que é muito bacana, que você passou por uma reprogramação. Que isso é uma coisa assim que as pessoas têm que prestar atenção no que a gente está falando, entendeu? Porque realmente eu tenho que parar de acreditar que eu nasci para isso, vou ter que fazer isso, etc. e tal, e pensar e repensar. Eu até falo de uma maneira um pouco mais, talvez prática científica, talvez menos, falando bem da mente inferior, porque eu acho que ali hoje, na minha opinião, mora muito do sofrimento, das crenças das pessoas. É o instinto, né? Também, né? Ali você nasce, você olha para a natureza, para os animais. Eles já sabem o que fazer. Essa inteligência está dentro deles. É verdade. Né? E passa de geração, porque na verdade vem de DNA de geração para geração, como com a gente já também. Já viu, né? Aquelas tartaruga nasce na areia, né? Ela sai dali e vai para a água. Quem ensinou aquilo para ela? É verdade. A inteligência está ali dentro. Né? Então a gente olha para o mundo e acha que a matéria surgiu primeiro e a matéria criou consciência. Mas não foi. É a inteligência que gerou o universo para poder ter essa experiência. Então a inteligência está sempre por trás de tudo. Tudo tem inteligência. Tudo, qualquer coisa. Essa mesa por trás tem uma inteligência, informando o que esses átomos são para eles se juntarem para formar essa imagem que a gente vê aqui na nossa cabeça como mesa. Então qualquer coisa que tem essa inteligência por trás. Sempre. Só que a gente ainda não aprendeu isso. Então, qual é o remédio para isso? Conhecimento. Essa é a verdadeira liberdade. É você conhecer, você saber como é que funciona e você começar, a partir dali, fazer o melhor possível com a tua máquina. A eficiência dela. A gente seria um questionamento, seria nós nos questionarmos mais e nos informarmos mais e duvidarmos mais? Seria um pouco disso? Cara, questionar é a primeira coisa. Né? Por que eu faço isso? Por que eu tenho que fazer o que meu pai e minha mãe mandaram eu fazer? Por que eu tenho que fazer o que meus amigos estão fazendo? Por quê? Será que eu tenho mesmo que fazer isso? Por que eu estou fazendo isso? Aí você começar a olhar para isso, você vai ver que tem uma programação ali. Pô, se eu não fizer isso, eu acredito. Perfeito. Porque, na verdade, a nossa educação é igual de ratinho de laboratório. Recompensa e punição. E a recompensa que os pais dão é o quê? É o próprio sorriso,
Ô, meu filho, pô, você fez isso, mandou bem. Ou então não fez, pô, vai ficar de castigo, mas não sei o quê. É aprovação, né? A É gente está aprovação. buscando sempre A aprovação. criança, porque a criança está buscando amor. Então ela aprende a encontrar amor de uma maneira falsa. Então ela começa a fingir uma coisa que ela não é. E aí vira uma máscara, esse personagem. Entendi. E esse personagem, chega uma hora que ele toma conta. Aí a criança, até uma certa hora, ela sabe que tem um personagem, mas ela, pô, ela quer ganhar amor. Então eu vou fazer o que meu pai quer, o que minha mãe quer. Só que chega uma hora que isso passa a se confundir. Né? E aí toma conta e você se transforma naquilo e aquelas crenças todas. Ah, eu tenho que agir de determinada maneira, porque senão ele não vai gostar de mim. Eu tenho que ser perfeito. O ser humano tem essa coisa de ser perfeito. Alguém fala pra gente que tem alguma coisa errada, a gente, caramba, por quê? Porque a gente acha que se não for perfeito não vai receber amor, porque isso é uma programação lá da infância. Isso gera toda uma infelicidade, Um desdobramento, insatisfação, exatamente. Frustração. Tudo está ligado a isso. Só que isso tudo é inconsciente e vai dirigindo a tua vida até que você comece a olhar para isso e entenda o processo. Aí você pode começar a desprogramar. Né? Tem que voltar para o passado, não tem jeito. Perfeito. Falando em formação, Zé, eu queria que você mostrasse os teus livros para as pessoas conhecerem. Eu escrevi o primeiro livro quando eu parei de beber. Tive uma conversa com minha tia Vera, que é filósofa, já escreveu vários livros e tal. E aí estava conversando com ela sobre essa história, e ela falou, pô, escreve um livro. Eu falei, cara, mas eu não sei escrever livro, tá louca? Não, faz o sumário que teu livro está pronto. Aí eu fui para casa, fiz o sumário e falei, pô, tem um livro aqui mesmo. E aí escrevi esse livro aqui, que é a minha biografia, que se chama Eu Não Vim do Macaco, né? Aquela história que eu falei ali do macaco, que essa não é a da teoria da evolução, é simplesmente de não imitar os outros, né? De você realmente contestar, questionar e ver se é isso mesmo que você quer. Mas aí terminei esse livro e falei, bom, nunca mais vou escrever outro livro, porque eu não sou escritor. E fui fazer a mentoria. Então a minha mentoria, eu criei um básico, né? Que é aquilo que eu falei, eu queria ter tido um básico há 20 anos atrás para eu poder ter caminhado mais rápido. E comecei a fazer a mentoria. E aí alguns alunos, quando terminava, porque são 6 módulos, é rápido, né? 6 semanas de 1 hora por semana, acaba rápido. 6 encontros, né? Eu faço online. Um deles falou, pô, quero mais, quando acabou. Eu falei, não tem mais, pô. Procura outras coisas aí, chega. Aí veio o outro e falou, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Aí eu falei, tá bom, vou fazer o intermediário. Aí fiz o intermediário, chamei eles, tem o intermediário. Pô, legal, vamos fazer. Aí fui fazendo. Quando acabou, eles falaram, quero mais. Eu falei, pô, mais? Não dá. Não, quero mais. Tá bom. Aí eu fiz o avançado. Quando eu terminei de fazer o avançado, eu falei, eu tenho um livro. É essa aqui, Revolução Espiritual. Esse eu li, eu gostei. Gostei muito do livro, Zé. Eu li ele um livro, no celular. Você me deu o privilégio eu te dei antes de conhecer ser publicado. O livro antes de ser publicado. E eu gostei muito. É uma leitura. É um livro mais denso, né? Você tem que ir e voltar, porque você tem que prestar atenção. Eu acho que a tua teoria, né? O que você conheceu, o que você vê hoje do mundo é muito interessante, porque eu acho até uma certa disruptura de muitas crenças que a gente tem. Então, assim, eu no meio do livro, eu te passei a mensagem e falei, Zé, que você está me deixando maluco com esse livro aqui. E depois eu te agradeci, que eu achei muito bacana. Obrigado. Então, eu acho que também é um ponto de partida, vamos dizer assim, entre outros, né? Na realidade, é um livro mais denso, né? Não é um livro que qualquer um vai pegar e vai ler o livro inteiro, porque é muito profundo. Na realidade, eu estou explicando tudo. E não é que seja eu. Eu peguei a filosofia do yoga e traduzi ela juntando com essa tecnologia que a gente usa hoje para as pessoas poderem entender o que os caras falam. Porque, na verdade, isso é a experiência deles. Né? Essa mente, energia e matéria, por exemplo, essa hierarquia. Isso é uma experiência dos yogis, que os caras entram em meditação e eles começam a materializar coisas. Eles sabem fazer isso. Né? Eles sabem se curar. Eles entram dentro do próprio corpo e para o coração. E faz isso, e faz aquilo. Eu vi um desses no Netflix que o cara parava o coração durante um tempão. Porque é uma máquina. Eles ganham uma habilidade de mexer nessa máquina e aí eles começam a ter acesso a todas as informações do universo.
Porque o que acontece? Onde que está a internet? Está na nuvem. Onde que está essa nuvem? Sabe onde que está? É uma nuvem de informação. E existe uma nuvem com todas as informações do universo e que a gente não acessa ainda. Mas a gente tem caminho para chegar lá. Esses caras acessaram e entenderam tudo o que aconteceu, como é que esse mundo foi manifestado, como é que funciona, por quê. E aí, quando eles voltaram, eles criaram o yoga, por exemplo. Só que é muito complicado de entender. Eu li livros que, porra, como é que eu vou entender isso aqui? Lia, relia, e aí fui passando pelas experiências e fui entendendo. Quando eu fiz a mentoria, que eu comecei a juntar com o negócio de tecnologia, eu falei, cara, vou fazer um livro, então, para explicar isso para as pessoas. Trazendo para esse mundo de hoje, que é o mundo que todo mundo vive, de celular, de realidade virtual, de inteligência artificial. Né? Isso está presente na vida de todos. Deixa de ser uma coisa mística e vem para a tua realidade. Claro, e cada vez mais vai ser parte da nossa realidade. A tecnologia, assim, a gente nem sabe o que daqui a um ano o que a gente vai estar fazendo. É verdade. Então, assim, mas isso para a gente entender a nossa possibilidade, porque a nossa mente é muito maior do que essa tecnologia toda. Para finalizar, cara, eu vi outro dia Quer dizer, eu vejo lá nos Estados Unidos alguns documentários interessantes, né? E um deles questiona a rapidez em que a gente está começando a desenvolver as coisas, inclusive eu não vou entrar nesse mérito, eu vou deixar só isso daqui no final dessa conversa, inclusive questionando se não são pessoas de outro planeta e coisas dessa forma que estão nos passando uma aceleração nunca antes vista. Então, assim, eu acho que realmente a gente precisa... Claro que tem uma hierarquia. A gente não está no topo da hierarquia. Existem seres mais evoluídos que a gente e que nos guiam, nos informam, nos disponibilizam isso tudo. A gente não cria nada, a gente faz download. O que eu espero, Zeca, assim, dessa nossa conversa, e o que eu falo sempre aqui, é que a gente possa, de certa forma, contribuir para que as pessoas reflitam um pouco, Sim. Atenuem um pouco seus sofrimentos, Sim. E pegando um gancho fantástico dessa nossa conversa, descubra realmente de onde vem essa origem e tenta reprogramar. E tenta, acima de tudo, não perpetuar na educação dos teus próximos filhos. Tenta mudar a programação do próximo. Sim. Eu acho que assim... Mas isso está acontecendo de uma maneira leve, mas está acontecendo. Você acha que isso vem acontecendo? Sim. Autoconhecimento tem que virar matéria de escola. Perfeito. Né? Mas você já vê escolas ensinando empatia, começando a falar disso, começando a falar como é que você lida com ciúme, como é que você... Essas emoções que não ensinaram pra gente. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, isso está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. A gente estava falando ali da pandemia, eu não concordo com o que ele disse, acho que houve uma aceleração nesse processo, porque a cabeça de todo mundo foi afetada e está todo mundo buscando o que fazer para lidar com isso. Isso eu concordo. Então, não tenho a menor dúvida que, assim, esse universo ele é muito inteligente. E ele não faz nada à toa. Tudo o que ele faz está dentro do tamanho que a gente pode aguentar para a nossa evolução. Então, a gente está num processo que está acelerado realmente, mas porque a gente aguenta, entendeu? E tudo está acontecendo do jeito que tem que ser. Cara, tomara que você esteja certo, porque tem dia que eu olho e eu me questiono. Eu estou repetindo o que os mestres falam, que experienciaram isso, que sabem disso. Então, o cara fala, a gente está na quinta fase. A quinta fase acontece dessa maneira, entendeu? Já teve a primeira, já teve a segunda, já teve a terceira, já teve a quarta, agora estamos na quinta. Eu, com certeza, termino a entrevista de uma maneira otimista e esperançoso que a gente consiga. Zequinha, super, hiper obrigado. Obrigado você aí pela oportunidade aqui. Realmente, adoro falar desse assunto. Pô, você é um cara muito bacana, é um exemplo a ser seguido. Super obrigado. Obrigado você. Valeu. Valeu.